Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a invasão soviética da Manchúria e o plano de Stalin para invadir o Japão. Até 1939, o alto comando militar japonês estava dividido em dois grandes grupos, com um desses grupos defendendo que a melhor estratégia expansionista para o Japão envolvia o avanço para o norte, em direção à Sibéria Soviética, com o outro grupo defendendo que o melhor era avançar para o sul, em direção às ilhas e territórios no Pacífico, ricas em recursos naturais. Essa divisão levou o exército Kwantung, destacado desde 1932 na Manchúria como uma força japonesa de ocupação, a se aproximar cada vez mais da fronteira soviética, realizando por iniciativa própria ações de provocação contra o Exército Vermelho. Esse clima tenso entre japoneses e soviéticos na fronteira entre a Manchúria e a Mongólia resultou, entre maio e setembro de 1939, nas chamadas Batalhas de Khalkhin-Gol, um evento que já foi destacado em detalhes neste vídeo, cujo link você encontra aqui na descrição. Os japoneses foram derrotados de forma humilhante pelos soviéticos, liderados por Georg Zhukov, armado com blindados e meios motorizados muito mais avançados do que aqueles disponíveis para os japoneses. A derrota na Manchúria enfraqueceu profundamente o grupo de oficiais japoneses que defendiam um avanço para o norte, com as batalhas de Khalkhin-Gol tendo sido decisivas para a decisão japonesa de atacar Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos no Pacífico 2 anos depois, em dezembro de 1941. Alguns meses antes desse ataque japonês, em abril de 1941, a União Soviética e o Japão assinaram um pacto de neutralidade. Apesar de, naquela época, o pacto Molotov-Ribbentrop, assinado entre Stalin e Hitler em agosto de 1939, ainda estar valendo, Stalin sabia que mais cedo ou mais tarde a Alemanha atacaria. E como o Japão já era um aliado militar da Alemanha desde setembro de 1940, quando assinou o pacto tripartite, fazendo nascer o eixo, Stalin temia que se a Alemanha atacasse a partir dos territórios que já tinha conquistado na Europa, o Japão poderia atacar ao mesmo tempo, mas a partir do Oriente. E por isso, como ele sabia que o seu país não era capaz de manter duas frentes ao mesmo tempo, fez questão de assinar o Pacto de Neutralidade com o Japão em abril de 1941. Os japoneses também tinham os seus motivos para assinar aquele pacto, já que naquele mês, Tóquio já tinha se decidido a atacar os Estados Unidos e outros alvos no Pacífico. Como eles sabiam que a guerra que iniciariam seria muito desgastante, não podiam correr o risco de enfrentar em simultâneo os soviéticos. E por isso os japoneses também queriam, e muito, esse pacto de neutralidade. E assim, durante praticamente toda a guerra, o Japão e a União Soviética, apesar de vizinhos e de pertencerem a blocos militares rivais, não se enfrentaram diretamente em combate. No entanto, no início de abril de 1945, com Berlim começando a ser cercada e com a derrota alemã distante apenas umas poucas semanas, Stalin sabia que o Japão seria derrotado pelos Estados Unidos no curto ou médio prazo, e ele não queria perder os despojos daquela vitória, levando-o a denunciar o pacto de não agressão com o Japão no dia 5 de abril de 1945. Mas ele estava muito cauteloso em iniciar uma guerra contra o Japão, já que mais de 90% das suas forças ainda estavam no leste europeu e na Alemanha. E por isso, entre maio de 1945, quando a Alemanha capitulou, e o início de agosto, Stalin apressou-se em enviar para a fronteira da Manchúria mais de 2 milhões de soldados, 30 mil peças de artilharia, 6 mil blindados e 4 mil aviões. E assim, no dia 9 de agosto de 1945, exatamente no mesmo dia em que a cidade de Nagasaki foi devastada pela segunda bomba atômica, os soviéticos declararam guerra ao Japão, iniciando a invasão da Manchúria, extraoficialmente conhecida desde os anos 80 como Operação Tempestade de Agosto, um nome dado pelo historiador David Glantz, mas que, é importante salientar, nunca foi usado pelos soviéticos.
A invasão soviética da Manchúria foi gigantesca e se estendeu por uma frente de 3.000 quilômetros, começando na Mongólia Oriental, passando pela Manchúria e chegando à Península Coreana. Contudo, dividido em 3 operações, com a primeira, a Khingan-Mukden, visando as montanhas do Baixo Khingan, a Harbin-Kirin, visando alcançar a cidade chinesa de Harbin, no centro da Manchúria ocupada pelos japoneses, com a terceira, a Sungari, visando consolidar alguns ganhos territoriais soviéticos frente à China, com Stalin já pensando no pós-guerra. Todas essas operações foram comandadas pelo Marechal Alexander Valiszewski e era, na prática, uma gigantesca ação de pinça para cercar 700.000 japoneses na Manchúria e derrotar os quase 400.000 japoneses que estavam destacados no norte da Península Coreana. A invasão foi dividida em 3 frentes, com a Transbaikal sendo a maior, com 650.000 soldados, seguida pela primeira frente do Extremo Oriente, com 600.000, e a segunda frente, com 350.000, com tudo isso totalizando 89 divisões, cerca de 1,5 milhão de soldados e perto de 4.000 blindados. Os japoneses, que como referi, tinham uma força na Manchúria de apenas 700.000 soldados, estavam também em inferioridade em meios mecanizados, operando menos de 300 blindados. Os soviéticos aplicaram ali todas as técnicas de combate que tinham aplicado e dominado contra os alemães, aproveitando-se do fato de que muitos dos combates se realizaram em amplas e desimpedidas planícies, perfeitas para grandes manobras com blindados. O avanço foi avassalador e em apenas uma semana, todas as posições japonesas da Manchúria estavam comprometidas. Para não atrasar o avanço, os soviéticos decidiram apenas cercar os principais bolsões japoneses, avançando rápido em direção aos centros urbanos, com os soviéticos chegando mesmo a realizar desembarques anfíbios, com um na Coreia do Norte, outro na ilha de Sakhalin e um terceiro nas Ilhas Kurilas. No dia 15 de agosto, apenas 6 dias após o início da ofensiva soviética, o imperador do Japão anunciou a rendição incondicional do seu país. No entanto, por um motivo ainda não totalmente esclarecido, o alto comando japonês não informou imediatamente o exército Kwantung que combatia os soviéticos na Manchúria. E mesmo quando a mensagem da rendição foi transmitida, muitas unidades japonesas simplesmente ignoraram, com a ordem impondo o fim imediato dos combates só sendo cumprida pelo exército Kwantung no dia 20 de agosto. Esse atraso de 5 dias permitiu a Stalin avançar por praticamente toda a Manchúria e consolidar o seu controle sobre a metade norte da Península Coreana. Mas, paralelo a essas ações na Manchúria, Stalin já tinha aprovado planos para o desembarque na ilha de Hokkaido, no norte do arquipélago japonês. Com a ilha Sakhalin já conquistada, os soviéticos partiriam de portos no sul daquela ilha, desembarcando em Rumoi, em Hokkaido, com uma força de até 100.000 soldados. O objetivo era um avanço rápido para conquistar a metade norte da ilha, e em um avanço posterior, também a metade sul. Essa operação violava o que tinha sido combinado por Stalin na Declaração de Potsdam em julho de 1945, que dizia que as 4 ilhas principais do Japão, Hokkaido, Honshu, Kyushu e Shikoku, voltariam ao controle do Japão após a fase de ocupação, prevista para terminar nos anos 50. O assalto anfíbio soviético estava previsto para começar no dia 24 de agosto, mas 9 dias antes, o Japão se rendeu incondicionalmente. Se Stalin tivesse invadido o norte do Japão e anexado Hokkaido, como fez com a ilha Sakhalin e com a cadeia de ilhas Kurilas, provavelmente teríamos visto nascer na Guerra Fria um Japão do Norte governado por um regime pró-soviético e um Japão do Sul pró-ocidental. O rescaldo da invasão soviética da Manchúria foi um número de baixas japonesas impossível de determinar, mas que seguramente ultrapassou a casa das dezenas de milhares, com os soviéticos perdendo 12.000 soldados e com outros 25.000 ficando feridos.